Buenas tardes, obrigada por estar aqui, obrigada pela Universidade de Brigham Young. Eles pediram que hoje fizéssemos referências a respeito do papel da organização não governamentais e como eles podem assegurar e preservar a liberdade religiosa no continente americano. Deixa eu falar primeiro a minha experiência fundamentalmente como um advogado litigante, e não como um acadêmico, que é a relação pela qual meus comentários devem ser nessa perspectiva. São os comentários de alguém que se dedicou profissionalmente de preservar a liberdade religiosa, de expressão e os direitos dos pais de educar seus filhos no meu país. Assim mesmo, a minha experiência vem da litigação em Chile e muitos dos meus exemplos com o meu país, mas também se aplicam ao resto dos países americanos. Eu estive pensando de trocar essa apresentação depois de ouvir as apresentações tão boas nessa mesma sala. E eu fiquei pensando as palavras de Dr. Hawley, que falava que na América temos uma tradição de Estado fortes e sociedade débil. Essa é uma síntese que é muito que se engloba a América Latina. Nós podemos ser muito poderosos, mas a sociedade tem pouca participação na sua defesa dos seus direitos e liberdade. Como preâmbulo, a primeira pergunta, a que eu me refiro quando falo de liberdade religiosa? Eu acho que a exposição que nós escutamos nesses 2 dias dá um testemunho de que geralmente não existe discussão do fato de que a liberdade religiosa exige, em primeiro lugar, que o Estado não nos peça o que creemos ou imponha uma crença determinada. E isso claramente é o mínimo do qual nós precisamos partir. No entanto, dado que em América essa noção se encontra resolvida, podemos dizer com tranquilidade que não tem nenhum Estado no continente que isso era verdadeiramente um tema. Ao mesmo tempo, é uma falsa confiança. Confiamos pensando que com isso se assegura a liberdade religiosa, mas está além disso. No entanto, quando vamos adiante e perguntamos qual é o seguinte requerimento que nos propõe a liberdade religiosa, nós não temos nenhum acordo a respeito do poder que tem afirmação desse direito, especificamente sobre o Estado tenta limitar ou impor a atitude das pessoas, principalmente quando o crente ele viola a sua consciência pela imposição do Estado. Claramente não temos um acordo aquilo que é verdadeiro ou o equilíbrio entre o exercício da não discriminação a respeito da liberdade religiosa. E isso, para mim, é o conflito mais grande que está hoje em dia crescendo na América Latina. Pelo menos em caso do meu país, principalmente uma parte da sociedade que, por geral, não entende ou nunca sentiu a necessidade de exercer a liberdade religiosa que sempre teve. Simplesmente, ele descarta qualquer coisa que se chega a ser significativa de não existir não discriminação. Eles dizem, não pode ser que a liberdade de religião quando existe vulnerabilidade quanto ao respeito dos outros. O que eu me pergunto, como é que isso não é um prejuízo ou não é um preconceito ao mesmo tempo? Os problemas que se apresentam ao general têm a ver com as objeções de consciência, certas práticas, questões morais, na quais, obviamente, não estamos de acordo, na cooperação material e moral, em relação ao aborto, ou sexual, ou adultério, ou como relacionamento do mesmo sexo, com respeito aos direitos dos pais, à educação dos filhos, que é um direito, liberdade é separado da liberdade religiosa ou está vinculado ao que... Mas acreditamos que ambos devem ser protegidos igualmente e desfrute dos dois. Nessa parte, esse direito em relação aos filhos, que hoje se veem ameaçados, principalmente em alguns desses aspectos com respeito à educação sexual, que é um fenômeno que nós vemos isso em todos os países americanos, onde, com respeito ao ensino ao conhecimento sexual, mas introduzir a teoria de gênero fluido e expressões desse gênero. Ou a mais grave, e eu me alegro muito que existem pessoas do governo, do Congresso aqui,
a possibilidade de que se criminalize o ensino da doutrina religiosa como uma forma de discurso de hoje. E isso é que talvez há muitos anos parecia muito longínquo. Hoje em dia existe uma ameaça constante, principalmente da Convenção Interamericana, que foi adotada pela Organização dos Estados Americanos em 2013, mas foi ratificado. Mas hoje existe um peligro para a nossa liberdade na América Latina. E onde vêm esses problemas? E problemas principalmente dos governos locais, nacionais, os congressos, e eu diria a ameaça cada vez maior, que em algum momento foi um grande defensor dos direitos humanos, a Corte Americana de Direitos Humanos, porque pode ter ideia de como mudou desde a primeira fase como protetora dos direitos humanos e fez muito bem nos nossos direitos americanos no contexto de relação aos direitos humanos. A segunda fase, hoje em dia, como dizemos, como ideológica, na qual existe um avanço de impor conceitos absolutos de não discriminação que não permitem nenhum tipo de uso racional ou justificado de extensões, assim como também podem puxar abortos à liberdade e com relação à família. Tudo isso que saiu da Corte Americana nos últimos dias. Por último, que baseado num instrumento de direitos humanos como a Convenção Americana, que é proibida, que tem proteção à família e que tem proteção à liberdade de consciência. A Corte Interamericana tem só um caso onde alguma vez se referiu à liberdade religiosa. E assim mesmo foi só para dizer por que eles não se aplicavam a esse caso em particular. Logo nós nos encontramos, dentro desses presentes, encontramos muito consolo ou pensando na liberdade religiosa do futuro. A minha missão declarada é tentar preservar uma consciência a respeito do processo que está acontecendo. De fato, as mudanças sociais não acontecem por uma força invisível da história que se move mecanicamente, mas são produtos da mente humana. Umas trocas, os juízes que foram alcançados são catalisados porque existia alguma força humana que tentava movê-los. E isso aparecia a partir da minha experiência nas organizações não governamentais que mudam, foram muitas vezes impostos por pessoas que puxam esses interesses e não buscam conseguir com outros interesses, como a liberdade religiosa. Pelo mesmo, é necessário que nós tenhamos nota de como essas mudanças estão acontecendo e podemos gerar um diagnóstico de como prevenir futuros resultados adversos, como já havia mencionado a respeito da Assistência Interamericana de Direitos Humanos, e queria chamar a atenção de nosso amigo de Costa Rica, que afeta direto o Chile, mas será aparecendo ao largo da América a respeito do fenômeno pela cruzada, que grupos de interesses e artistas tomam esses presentes e os levam depois a seus próprios congressos, a seus próprios tribunais e fundam no precedente da Congresso Interamericana, eles colocam esses como se fossem partes dos direitos americanos, e eu não partilho disso. Isso acontece quanto à descrição e intolerância, que eu me refiro, se não fosse o caso. Eu gostaria de aceitar perguntas. O segundo vai à ação. É necessário que nós movamos essa sociedade. Eu tive conversa com muitos líderes nesse simpósio que se referiram acerca de como a sociedade civil se mobilizou não a favor da família ou do direito, ou em particular, mas a contra das... E a minha resposta, temos que mover isso. Eu acredito que os grupos que, em geral, coincidem ou tentam limitar a liberdade religiosa, assim que simplesmente permita às pessoas
orar em sua casa, mas isso simplesmente eles atingiram com plano, organização e dedicação profissional a respeito de puxar essa agenda, principalmente com a liberdade religiosa. Vai formando na cultura jurídica e popular a partir da forma como exercemos e a forma que nós preservamos publicamente, se é de nossa perspectiva e não existe um esforço por parte de definir diante do tribunal ou de definir no Congresso ou no meio de comunicação. Então, por certo, estamos deixando o campo livre para que eles definam por outros que têm outros interesses diferentes. Especificamente a ação e, sobretudo, é necessário fazer um cargo do que aconteceu no sistema interamericano e o trabalho da organização é fundamental. Essas organizações não existem, nós devemos criá-las. Essa é a conclusão mais relevante daquilo que eu tento dizer. É hora que nós, os interessados em promover a liberdade religiosa, vamos tirar músculo e vamos ver, e se não temos que criá-los, na qual nós podemos, por pessoas dedicadas, precisamente enfrentar-nos no campo de batalha, seja num tribunal, ou numa legislatura, ou no mesmo governo, com um argumento, porque nós temos, mas simplesmente não servem de nada, assim que não podemos levá-los concretamente. Eu acredito. A outra parte me encontro aqui junto a 2 reitores de universidade e considero que o trabalho da universidade nesse sentido é fundamental. Eu penso muitas vezes do que acontece nos Estados Unidos, onde as universidades geram clínicas que estão responsáveis e traduzem essa missão e essa dedicação a participar ativamente em caso que se encontre diante do governo da justiça, promovendo essas liberdades. E eu pensando no próprio país, nós temos um déficit fundamental, porque nas universidades, aquele que estive em contato, não é um tampo, e eu acho que nós podemos trabalhar e seria uma parte importante da sociedade civil para defender essas liberdades. Em segundo lugar, é indispensável que existe uma parte comum por parte dos Estados americanos de fortalecer a liberdade religiosa. Por quê? Porque se a nível dos Estados nós não procuramos fortalecer a concepção comum ou jurídica que nós temos da liberdade religiosa, estamos deixando a porta aberta, como disse, que se definia nesses termos. Hoje, a Corte Americana com Direitos Humanos não tocou a liberdade religiosa, mas eu acredito que existe o suficiente que no futuro vai existir ou vai se dar a atenção para evitar um conflito entre liberdade religiosa e não conflito. E nessa parte nós podemos ter uma jurisprudência que não permite nenhum tipo de contenção, mas não tem nada quanto à liberdade religiosa. Assim que nós estamos, como nós aplicamos, interpretamos, e não tem nada que pode limitar o poder da corte. E o que nós vistos afetados, sabemos como isso pode chegar a significar. Finalmente, como eu havia mencionado, eu acredito que uma das mais ameaças hoje à liberdade religiosa em nosso continente tem que ver com a Convenção contra a Discriminação. Por muito bem intencionado que se encontre esse instrumento, na prática o que acontece, o que gera, é um novo direito humano que não existia nesse momento e que dá a cada pessoa a ser protegida pelo Estado contra qualquer ato ou manifestação de intolerância. Intolerância definiente é tão amplo, tão extenso, que permite suprimir qualquer tipo de opinião sucedente e especialmente na América, nós sabemos que esse tipo de instrumento, nas mãos de um Estado que está aberto, pode alcançar ao abuso, e devemos ser vigilantes quanto a isso. Se há algo que nós podemos levar da minha breve dissertação, eu espero que seja realmente isso, consciência da ameaça que existe, especialmente nessa convenção contra a discriminação e intolerância, tomar consciência da sua existência, estudar, analisá-la e opor-se contra do Congresso, nos tribunais, falando com os próprios governos, mas se nós não nos reunimos na área civil, ninguém vai atuar por nós. Muito obrigada.